E aí, tranquilo? Bem, dando continuidade aqui às nossas aulas do portal Proteger do VPL, né? Hoje nós daremos, hoje nós daremos início aqui a uma aula mais conceitual, né? Sobre pontos de entrada no Proteus, né? Então a gente vai entender como é o conceito, né? Dos pontos de entrada, as suas funcionalidades dentro do sistema, né? Em cada módulo, né? Para que nas próximas aulas, né? A gente já possa ter esse entendimento e, e já possamos assim criar alguns pontos de entrada dentro do Proteus, beleza? Então essa aula aqui é uma aula mais conceitual, certo? Sobre o ponto de entrada. As práticas mesmo a gente vai ver nas aulas seguintes, beleza? Então aqui o conceito, né, sobre pontos de entrada, né? Os pontos de entrada, também conhecidos como Entry Points, ou PS, né, são um dos recursos mais poderosos e essenciais da linguagem ADVPL, né, para customização e extensão do RP TOS Proteus. Eles permitem que o desenvolvedor execute um código ADVPL próprio, em momentos pré-definidos e estratégicos, dentro da execução de rotinas padrão do sistema, como inclusão, alteração, exclusão de registro ou validações de tela, né? Então, como o conceito aí citou, né, o ponto de entrada ele é um bloco de código, né, de programação ADVPL, né, onde você vai inserir esse código em determinados pontos, né, de execução das rotinas. Por exemplo, você está incluindo ali um pedido de venda, né? Então, no momento que você vai confirmar aquele pedido de venda, a gente pode inserir lá um ponto de entrada, né, para que ele faça uma alteração, informando lá uma observação no pedido, né? Então, um alerta que apareça para o usuário, uma validação da tela, né? Se não, se não, se aquela, a gente pode colocar uma validação, né? Se ele não atender aquela validação, o sistema não deixar permitir a inclusão do pedido, né? Então, o ponto de entrada ele funciona, o ponto de entrada ele tem essa finalidade, né? De ser executado em determinados momentos, né? Então, é o desenvolvedor que vai escolher ali os pontos de entrada específicos, né? Para ser executado nas rotinas do Proteus, certo? Então, aqui as funcionalidades e o propósito dos pontos de entrada, né? O principal objetivo de um ponto de entrada é permitir que o sistema padrão seja modificado ou complementado, sem alterar o código-fonte original da TOTS. Isso garante que as customizações sejam mantidas, mesmo após atualizações, patches, né, ou versões do Proteus, certo? E aqui a gente tem, né, as funcionalidades e os usos, né, dos pontos de entrada, né? Então, a finalidade dele de validação de dados permite verificar se os dados informados pelo usuário antes de serem gravados, né, atendem a regras específicas do negócio que não existem no padrão, né? Inclusão de lógica permite executar rotinas customizadas, cálculos, movimentações em outras tabelas, envio de e-mail, etc., durante o fluxo padrão. Manipulação de telas permite alterar o comportamento e o layout de telas padrão, como habilitar ou desabilitar campos, mudar o help, o título ou forçar valores. Integração externa permite chamar sistemas externos ou web services em momentos específicos da rotina padrão do Proteus, como consultar saldo em um sistema WMS durante a inclusão de um pedido, certo? Então, isso aqui são as principais funcionalidades dos pontos de entrada, beleza? Como um ponto de entrada funciona, né? Então, o mecanismo é relativamente simples. Então, aqui, ó, a rotina padrão chama, né, o código-fonte padrão da TOTS, por exemplo, na função da gravação do pedido de venda, né, o MATA 410, possui uma linha de comando que chama a função do ponto de entrada. Então, a gente tem um exemplo aqui, né, de um código que é onde é chamado uma rotina, né, para ser executado um ponto de entrada, certo? O sistema verifica. O Proteus verifica O Proteus verifica no repositório RPO se existe uma função customizada registrada com o nome do ponto de entrada, A410 rotina, por exemplo, né? Então, a gente define, né, um nome de um ponto de entrada que faz ser executado e o Proteus procura, né, se existe, né, esse ponto de entrada para poder executar. Ó, mostrando aqui um ponto de entrada, nós temos esse aqui é um ponto de entrada,
da inclusão do pedido de venda, né? Que é o MT-410 Inc. E geralmente os pontos de entrada ele tem um nome muito parecido com o da rotina. Por exemplo, a rotina do pedido de venda é a Mata 410, né? Então o ponto de entrada ele geralmente ele vem assim, ó, MT 410 Inc, né? Que lembra a Mata 410 e o Inc de inclusão, né? Então nós temos esses outros aqui, por exemplo, A 410 XC, que é da rotina Mata 410, né, do pedido de venda, só que de exclusão, certo? Então, os pontos de entrada geralmente, né, diferente dos MVC, né, que a gente vai ver depois, eles têm um nome muito parecido com a rotina, certo? É uma abreviação da rotina com algum termo, né, que especifica a funcionalidade dela, certo? Então, esse ponto de entrada, ó, na hora que o usuário estiver incluindo um pedido de venda, o Proteus vai checando, né, os pontos de entrada que existe, né? Se ele encontrar esse ponto de entrada aqui, então ele vai executar, né? Isso aqui ele guarda o total do pedido, guarda a condição de pagamento, né? E aqui ele faz uma validação, certo? Para atender essas regras, né? E o pedido só vai ser incluído, né, se ele atender essas regras, né? Senão ele retorna, né, um valor falso, né? E não é executado, né? Então isso aqui é um exemplo, né, básico de um ponto de entrada, né? A gente pré-definiu aqui um código, né, para que no momento da inclusão lá do pedido, né, ele vai passar por aqui, né, e ele vai incluir ou não o pedido de acordo com a regra que ele definiu, certo? Mas assim, se você nesse primeiro momento não estiver entendendo, né, a gente vai ver muitos exemplos, né, principalmente nos módulos lá do Proteus, de como executar, né, determinados pontos de entrada. A gente vai criar o ponto de entrada, vai incluir, né, uma rotina padrão e você vai ver aquele ponto de entrada ser executado, certo? Então, em outras aulas a gente vai ver isso aqui com calma, beleza? Então aqui o outro passo, né, o código customizado executa. Se a função customizada existir, o Proteus interrompe a execução da rotina padrão, né, no caso lá do pedido de venda, e executa o seu código, que é aquele código lá que a gente customizou, né? Se não existir, a rotina padrão continua normalmente. E o retorno. O ponto de entrada geralmente exige um valor de retorno, um array, um valor lógico ou um caractere, né? No caso, esse nosso ponto de entrada aqui, ele exige, né, um valor lógico, né, que é o retornar true ou false. Se ele retornar verdadeiro, ele inclui o pedido. Se retornar falso, né, ele não inclui, certo? Que sinaliza a rotina padrão se a execução deve continuar ou ser abortada, né? E aqui é a estrutura de um ponto de entrada em ADVPL, né? Um ponto de entrada é implementado como uma função, né, ou uma user function normal em ADVPL, mas com o nome exato do ponto de entrada esperado pela rotina padrão. Então, por exemplo, esse ponto de entrada aqui, né, ele é uma user function, né, e esse aqui já é um ponto de entrada, né, que a TOTS já define, né. Aqui, ó, se a gente digitar aqui pontos de entrada mata 410. Ó, aqui a TOTS ela já vai disponibilizar para a gente aqui vários pontos de entrada, né, que são executados no pedido de venda, né, que é o Mata 410. Então, por exemplo, esse aqui que a gente está utilizando é esse daqui. Cadê? Pronto, ó, esse aqui é o ponto de entrada que a gente está utilizando, né, que é o MT410 Inc, né? Então aqui a TOTS disponibiliza, né, aqui no fonte, como é que é a sintaxe dele, né? Então ele diz de qual rotina pertence, né, esse ponto de entrada, né, onde é que ele está localizado e executado após a gravação das informações, né? Então isso aqui é a sintaxe, né, desse ponto de entrada, certo? E aqui, ó, nós temos, né, um exemplo, né, de um ponto de entrada, né, um exemplo no caso do pedido de venda. Aqui nós temos os principais tipos de ponto de entrada e retornos comuns, né? Então, por exemplo, tipos de ponto de entrada, né? Antes da gravação, onde executa, antes do comando ms execauta, né?
Então antes de rotinas automáticas, né? Geralmente o retorno dele é um lógico, né? Verdadeiro ou falso, né? Então, um lógico verdadeiro continua com a gravação, né? O F aborta a operação, certo? Após a gravação, né? Após a gravação ser confirmada, né? Então a gente pode tipo colocar um ponto de entrada onde ele dá um alerta, né? Que foi incluído com sucesso, algo do tipo, né? Que é então o retorno dele, né? Pode ser um caractere vazio, né? Ou alguma mensagem, né? E o efeito do retorno, um vazio continua o fluxo, a mensagem exibe uma mensagem ao usuário. E o outro tipo de ponto de entrada é o tratamento de campos, né? Antes de um campo ser apresentado ou validado, né? Então ele retorna geralmente um array ou um caractere, né? E retorna o valor que o campo deve assumir ou um novo réu, certo? Então esses aqui são os principais tipos de ponto de entrada, né? E o retorno comuns dele, beleza? Então, por hoje nós finalizamos aqui mais essa aula aqui do portal protetor do VPL, né? Como eu falei, isso aqui é uma aula mais conceitual, certo? Para você poder entender, ter mais ou menos uma noção do que é um ponto de entrada, né? Caso você não conheça, é claro. E nas próximas aulas, né, a gente vai estar criando, né, pontos de entrada tanto nos modos lá do Proteus, né, e você vai ver mais exemplos práticos, né, de como executar o ponto de entrada, beleza? Então nós finalizamos mais uma aula aqui do portal Proteus do VPL, certo? Espero que você tenha entendido e qualquer coisa é só deixar aí seu comentário, tranquilo? Então um grande abraço e fica com Deus.